Olá, boa tarde. Hoje é dia 14 de março de 2018, está começando o programa F5 aqui pelo Infomoney TV. Hoje o programa F5 chega no mundo dos criptoativos, das criptomoedas. Você sabe o que é um token? Você sabe o que é um ICO? Criptomoeda você já ouviu falar, mas e token e ICO? Tudo isso você vai entender com a presença do Fernando Barrueco, que é Legal Advisor da Bomesp. Vai explicar o que é a Bomesp, o que é um ICO, o que é um token, tudo isso já já. Antes o Gustavo, boa tarde Gustavo, boa tarde a todos. Vai falar das novidades dessa semana aí, né? Vamos, eu vou entrar rapidinho só, acho que semana é uma semana na parte de tecnologia muito importante, né, que está acontecendo, coloca aí na tela pra gente, Gabriel, está acontecendo agora essa semana uma conferência, né, que é uma semana inteira lá em Austin, no Texas, South by Southwest, né, é super importante, já tem várias coisas, tem vários vídeos nesse site, acho que vale a pena todo mundo dar uma olhada lá, eu não vou me estender muito, porque aqui não é a ideia, mas está acontecendo bastante coisa, o Elon Musk esteve lá, então acho que coisas bastante importantes. Outra coisa também que é importante, dentro disso daí saiu esse reporte aqui, que são as 225 tecnologias que estão emergentes, estão começando, coloca aí na tela também, Gabriel, pra gente. Tá, e aí tem o link embaixo para quem quiser o report, acho que é bem importante esse report, tá? E aí a gente, quem quiser dar uma olhada, tá aí na tela. Tá, e outra foi o falecimento do Stephen Hawking ontem, né? Figura acho que todo mundo conhece. Quem não conhece ainda, eu coloquei aqui o filme sobre a história dele, que é espetacular, tá? Acho que vale a pena conhecer, porque ele é uma pessoa que mudou o mundo, né? Então, acho que era isso, só rapidinho para falar um pouquinho aí do que está acontecendo no mundo. Agora vamos ao que interessa. Vamos ao mundo dos criptoativos, Fernando. Obrigado pelo convite. Obrigado por aceitar nosso convite. É um privilégio estar aqui com vocês e com o pessoal da internet. A gente está aqui no Infomoney, que é um canal de finanças. Somos dois do mercado financeiro e a gente é super habituado com o IPO, com a oferta pública inicial de ativos de valores imobiliários. E aí hoje você vem falar de um ICO. Explica isso pra gente. ICO. ICO significa Initial Coin Offering, que é uma oferta inicial de criptomoedas. Qual a diferença do ICO para o IPO? O IPO é a abertura, como você disse, a abertura do capital de uma empresa numa bolsa. Então a gente está falando de valor mobiliário. É quando a empresa ela chama seus investidores para participar da empresa, até da parte societária, ter uma participação da empresa. Diferentemente de um IPO, um ICO, é quando uma empresa ela cria um criptoativo, um ativo digital, podemos chamar também de commodity digital, e que ela oferta esses ativos do mercado para as pessoas adquirirem. E é bem interessante porque estamos falando de dois mundos muito distintos, né? Que uma coisa é de valor imobiliário e a outra é uma venda de tokens, ou em português, fichas. E geralmente ele ocorre num ambiente digital em que as pessoas vão lá e trocam fichas por outras fichas. Eu gosto até de falar da teoria da quermesse, que seria quando você adquire fichas para ir numa quermesse e você pode trocar por pipoca, refrigerante, quentão. E você usa essas fichas. Tem valor naquele contexto. Naquele contexto. Ambiente, ali dentro, né? Naquele ambiente. Fora, não. Só se alguém quiser comprar, mas fora, não. Então, eu diria mais ou menos, no ICO, é quando você oferta um ativo, que seria a pipoca, o quentão, e aí as pessoas vão com suas fichas, que seriam, por exemplo, que nós já conhecemos, o Bitcoin, o Ethereum, e troca por essas outras fichas. Então, tem um ambiente de troca. Então, isso é um ICO, ele corre dessa forma, basicamente. Nem todo mundo sabe, acho que todo mundo já ouviu falar de Bitcoin, mas existem milhares de criptoativos, né? E é disso que a gente fala. Cada vez que eu faço um ICO, eu posso dizer que eu estou criando um novo criptoativo. Perfeitamente. Está criando um novo criptoativo para ser colocado no mercado e geralmente esse criptoativo ele vem com uma utilidade. Essa utilidade, quer dizer, um token ele pode ter uma série de utilidades, afinal de contas ele é uma programação. Né? Um software programável ali dentro, tá certo? Certo. E aí ele pode ter uma série de utilidades e à medida em que eu vou colocando utilidades, ele pode ganhar roupagem de valor mobiliário ou não. Você, advogado, entende muito de direito e entende bastante dessa parte.
Como que está esse cenário no Brasil? Eu sei que ainda não tem uma regulamentação, mas como a CVM vê isso e como tem sido conversado isso? Deixa eu até, aproveitando esse gancho que acho que é importante, vocês emitiram, né, o primeiro ICO aqui que foi autorizado pela CVM, né? Como é que foi esse processo? A Bomesp, que é a Bolsa de Moedas Virtuais Empresariais de São Paulo, ela fez um ICO emitindo um criptoativo chamado Nióbio. Assim, a primeira vez que a gente apareceu na mídia falando do Nióbio, nós recebemos um ofício da CVM para a gente se explicar o que seria o Nióbio. E nós tomamos como base um comunicado da própria CVM de outubro de 2017, em que ela distinguia o que é os tokens, utility tokens de security tokens. Utility tokens são as fichas de utilidade. As fichas da Quermesse. As fichas da Quermesse. E os security tokens seriam aquelas fichas que tomariam uma característica de valor mobiliário. Então, eu digo que a gente conseguiu explicar para a CVM, e isso é muito importante porque não existe uma regulamentação ainda, mas o nosso medo maior era se a CVM não soubesse distinguir uma coisa de outra. Então, eu digo que a CVM teve um processo excelente, ela foi muito inteligente, soube distinguir, e na verdade a decisão dela, que foi da superintendência, que teve um parecer técnico, ela entendeu que Nióbio era um ativo não financeiro, então era uma utility token, então ela entendeu que não estava sob a competência dela. A gente nem pode falar assim que ela liberou ou que ela mesmo ela analisou e ela disse não cadastrou como valor mobiliário. Então não é da minha competência, vocês podem seguir adiante. Né? E se ela entendesse que fosse um valor imobiliário, ela daria uma stop order. Ela falaria, pare, vocês não podem fazer. Então, eu acho que foi muito positivo, extremamente. Acho que isso aí foi uma evolução, porque existem, em alguns países, não há esse discernimento. Sim. Então, a gente tem... Na dúvida proíbe, na dúvida proíbe. Não sei o que é, vou ver depois. Então é mais fácil falar ou não. Isso aconteceu na China, acontece na Coreia do Sul. Mas você tem outros países que é diferente. Você tem alguns países que estão muito mais adiante, como, por exemplo, a Suíça. A Suíça já tem uma regulamentação para ICOs e eles nem chamam de ICO lá, eles chamam de TGE, que seria Token Generator Event, que é o evento de geração de tokens, mesmo para falar, olha, isso não é valor imobiliário. Sim. Então a legislação trata dessa forma. Esse ICO, ele vem emprestado do IPO, né? E aí uma nomenclatura mais correta é importante mesmo. Acho que é mais importante. Isso nasce lá na Suíça. E outros países já estão também muito à frente, como a Alemanha também, que regulamentou as criptomoedas, o Japão também. Então alguns países estão saindo bem nessa questão. E eu acho que o Brasil está num caminho bom. Eu diria que a CVM está fazendo um papel muito importante. Essa questão que você falou de ICO para IPO, o ICO nasce lá em 2013, primeira vez que surge esse nome. Eu acho que foi muito mais assim para as pessoas entenderem que era uma oferta. Então, vamos comparar com o IPO. Isso acaba causando problemas, né? Claro. E aí, em 2014, acho que o mais famoso e o primeiro que teve com grande sucesso foi do Ethereum, Ethereum, né? E que houve uma arrecadação aí de 18 milhões de dólares. E que através do Ethereum, que é um token, que é um criptoativo, ele trouxe para o mundo do blockchain, das criptomoedas, os smart contracts. Isso, perfeito. Então ele facilita os ICOs. Tanto que o Niobium seguiu toda a programação do Ethereum. E foi perfeito. Não tivemos nenhum problema, a segurança é uma coisa fantástica que o blockchain proporciona. Quanto tempo demorou esse processo entre vocês começarem a ideia de quero fazer uma emissão de um token até efetivamente liquidar? Como é que foi isso? A ideia nasce há um pouco mais de um ano, mas a programação acaba sendo rápida devido o Ethereum ser uma plataforma de código aberto e os ICOs têm que acontecer muito rápido, né? Isso porque quando você está em ICO, existem carteiras, elas estão sendo entregues, os tokens, essas carteiras são bloqueadas e as pessoas querem logo depois movimentá-las. Geralmente o ICO ele deve levar em torno de um mês no máximo, a uns 35 dias. Existe uma pré-venda, nós passamos por uma pré-venda no passado,
né, onde a gente aloca uns tokens para pessoas que investiram naquela época, e depois é aberto nessa forma de geração de tokens e no recebimento de Ethereums. Eu recebo Ethereums e te entrego Niobiums. Então foi assim que ocorreu. E existem alguns ICOs que, eu diria, que tem um outro nome, né, nesse período, chama crowd sale, que é a venda, né, que eu já presenciei ICOs de 24 horas. Nossa. E assim, em 24 horas, milhões serem arrecadados. Demanda um certo cuidado isso, né? Não importa se o ativo é virtual ou se não é virtual. Eu acho uma coragem tremenda, muito né? Dinheiro Tudo fluindo tem muito que dar rápido. certo em 24 horas. Eu acho, e tem uns corajosos que fizeram isso, né? Nós optamos por ficar um mês fazendo crowd sale e deu tudo certo. Tá bom. Entrando um pouquinho agora mais na parte Da Bomesp, né? da Bomesp em si. Né? Conta pra gente o que é a ideia, o que a Bomesp vem. Ela fez essa emissão do token dela, para que vai servir esse token? O que é a Bomesp? O lançamento do Niobium foi para arrecadar recursos para implantarmos a Bomesp. A Bomesp, ela tem eu digo que a ideia dela é em cima de trazer para o mundo dos criptoativos as empresas, o mundo corporativo. Então, dentro do nosso white paper, nós dividimos quais tipos de criptoativos as empresas poderão emitir dentro da Bomesp. E depois elas vão ser negociadas nessa plataforma Bomesp. Esses criptoativos nós dividimos em Green Coins, Blue Coins e Gold Coins, que seriam criptoativos verdes, azuis e ouro. E também a gente vai ter um quarto tipo, que depende muito também de uma futura reunião com a própria CVM, que serão crowdfundings para startups. Certo. Então, eu diria que 2 desses criptoativos, os que nós dividimos dentro da plataforma, que seriam os Blue Coins e os Gold Coins, vão vir com uma marquinha de startup, para as pessoas saberem que são startups que estão ali negociando. E qual a diferença dessas 3? Green Coins são moedas solidárias. Elas estão lá para serem criadas para o terceiro setor, para hospital, para fundação, para entidades sem fins lucrativos na área da saúde, e assim vai. As Blue Coins, a característica principal dela é a paridade. Um Blue Coin, R$1. Isso para facilitar. Hoje a gente tem no mercado das criptomoedas o Tether, que é como se fosse $1, um Tether. Então, os Blue Coins seriam R$1, um Blue Coin, e aí se poderia ser com o euro, com outras moedas internacionais, o dólar também. E a Gold Coin teria uma volatilidade, dependeria do mercado como vai entender, encarar essa criptomoeda. E aí seria muito mais em cima da reputação, do projeto da empresa, o que ela quer fazer. E sempre com uma empresa atrás, emitindo, criando essas criptomoedas, criptoativos. Então, isso é importante. A especialização da plataforma. Então, nós vamos somente listar criptoativos de empresas. Certo. Apesar que teremos, para paridade, 4 criptoativos: o Bitcoin, o Ethereum, o Ripple e o próprio Niobium. Então, aquelas empresas, vamos supor, de uma empresa de uma marca de um carro, de um restaurante, de um supermercado, você poderá trocar por Bitcoin, por Ethereum, por Niobium e assim vice-versa entre eles todos. Posso entender a Bomesp como um mercado de balcão organizado de criptoativos, mais ou menos assim? Sim, podemos dizer que sim. É um marketplace que aí você poderia fazer essas trocas com os criptoativos lá dentro. Então eu tenho um projeto, uma empresa, e eu posso te procurar e falar: gostaria de fazer um ICO na Bomesp. Perfeitamente. Você vai olhar o meu projeto e falar: ok, põe para dentro ou não? Isso é importantíssimo. No final agora de março, no fim de março, no começo de abril, a gente vai ter um formulário no nosso site, que é bomesp.org. As empresas interessadas poderão se inscrever, colocar vamos fazer um questionário, e aí nós vamos analisar questionário por questionário. Aqueles que forem dentro de um compliance da própria Bomesp, porque vai ser uma equipe de economistas, uma equipe de advogados e também de tecnólogos para ver a viabilidade. Nós vamos analisar e chamar essa empresa para fazer um ICO e também listar na Bomesp. O que é importante? Não existe, até agora, não podemos falar. Se alguma empresa aparecer hoje no Brasil falando: eu estou listado na Bomesp, não é verdade. Isso é importante. Então,
Eu sei que acabam utilizando o nome da Bomesp em algumas situações, mas não existe hoje qualquer criptoativo listado e nós não reconhecemos. Nós estamos em fase de estudo de várias empresas que querem listar na Bomesp. Nem o Niobium é listado lá ainda. Porque ela vai existir. A plataforma não está pronta ainda. Nosso roadmap, nós temos que entregar a plataforma em novembro. Mas antes disso, nós vamos começar ICOs de empresas que têm interesse de lançar seus criptoativos. E como você falou, pode ser empresa desde que vai precisar levantar muito dinheiro até empresa que não vai levantar tanto dinheiro, né? Sim, é um mercado que a gente traz, a gente tem o objetivo de atingir a pequena, média e a grande empresa, né? E as startups. Então, acho que são 4 tipos de clientes, vamos dizer assim, que estarão na Bomesp. Startup, você pegar a história até dos ICOs lá fora, a grande maioria vem de startup, né? De uma ideia, alguém que tem uma ideia precisa de dinheiro, em vez de você ir para um investidor anjo ou para um venture capital, você acaba emitindo o seu ICO para fazer, né? E acho que essa é a ideia que vocês querem viabilizar, né? Perfeitamente. E para entender assim, isso não é então um valor mobiliário, porque digamos que eu compro o token de uma startup que fez o seu ICO via Bomesp. Eu não espero receber dividendos. Perfeitamente. Eventualmente este token pode valorizar e um dia eu posso vender e ter lucro. Mas se ele não me distribui lucro, não distribui dividendos, então eu não estaria falando de um não estamos falando de imobiliário, estamos falando de utility tokens. Então, voltando àquela primeira pergunta, como é que está a situação no Brasil? Então, utility tokens são aceitos no Brasil. Agora, security tokens ainda tem um passo para ser dado. Eu li numa reportagem do Marcelo Barbosa, que é presidente da CVM. Ele disse que eles vão continuar utilizando a legislação existente, que é uma legislação de 1976, é a Lei 6.348, que lá no seu artigo 2º traz um elenco do que é valor mobiliário. Sim. E, claro, um valor mobiliário, um token pode indiretamente refletir um valor mobiliário. E o que é interessante desse depoimento dele, que ele diz que eles não querem restringir, não querem prejudicar a evolução tecnológica. Então, isso é um passo muito bom. Isso é um depoimento que eu li dele num jornal de Recife. Agora, é bem interessante que toda essa questão de evolução, um passo, se a gente conseguir também der um passo para os security tokens, vai ser muito bom. Porque vai ser extremamente interessante. Sim. Mas o que a gente tem observado, eu como advogado, a legislação ela não é aderente ainda. Eu não posso utilizar essa legislação antiga para utilizar para security tokens. Então ela precisa ser alterada, tem algumas questões para serem discutidas e assim ser aplicada. Mas enquanto nós temos os utility tokens, que essa não está na competência da CVM, a Bomesp ela tem vida longa para criar, para utilizar, para todo mundo poder dar utilidade, porque a utilidade de um token você tem várias utilidades. Várias, né? Desde você, um supermercado, emitir um token, que ele pode aceitar aquele token na compra para você fazer compras amanhã, né? Ou uma empresa de tecnologia mesmo, que vai abrir uma plataforma, você vai poder utilizar aquele token na plataforma, e assim vai. É muita coisa e tem muita gente estudando. Você vai fazer também, só um pouco até de curiosidade, um dos exemplos de tokenização que eu vi era a ideia da tokenização de um quadro. Pega um quadro, sei lá, do Picasso, que alguém tem lá, você tem lá, vale, sei lá, 10 milhões de dólares. Com 10 milhões de dólares, você não pode dividir o quadro, né? Você tem que vender ele sempre inteiro, então você vai atingir lá algumas pessoas no mundo. No que você tokeniza esse quadro, você pode dividir ele em 0,001 quadros. E as pessoas podem comprar pedaços desse quadro, ter direito a pedaços desse quadro. Isso é uma coisa que vocês na Bomesp vão fazer também, de pegar coisas reais, não só para empresas, startups que não captar, mas coisas reais e colocar também? Eu diria se a legislação permitir. Isso a gente várias consultas na área imobiliária, se eu posso pegar, fazer um projeto imobiliário e dividir aquele imóvel em vários tokens, aí aparece aquele que quer fazer com ouro, aquele que quer fazer com quadro, de repente, sim. Né? E aí ainda tem uma discussão jurídica e legislativa para passar. Eu diria que ainda porque essa não está clara a legislação, se ela fica na categoria do token ou na categoria do valor mobiliário. Perfeitamente. Porque ela está ali no meio do caminho. Né, está no meio do caminho. Vocês deram bons exemplos de quem poderia, então, procurar
a Bomesp, por exemplo, para emitir um token. Quem deveria se interessar por comprar um token? Quais os cuidados que eu deveria ter? E até que ponto, se existe alguma responsabilização, alguma garantia por parte da Bomesp? A Bomesp é um marketplace, então ela vai trabalhar como se fosse uma exchange, mas um marketplace especializado em tokens empresariais. Essa é a diferença dela para as outras exchanges pelo mundo. Tá? As outras exchanges aceitam todo tipo de token, tecnologias, etc. A ideia nossa filosofia foi especializar. Então, o que diz respeito àqueles tokens, a segurança daqueles tokens, a Bomesp ela é responsável. Como hoje até as corretoras de criptoativos do Brasil, como acho que eu posso estar aqui como a Foxbit, como o mercado Bitcoin, elas têm uma responsabilidade sobre a segurança deles. Mas se o token sobe ou desce, ou se ele vai a zero, isso é uma responsabilidade da própria empresa. Porque isso é interessante. Né? A empresa ela tem um white paper, ela tem um roadmap, ela promete entregar algo e ela tem que cumprir aquilo. E se ela não entrega, ela tem uma responsabilidade civil sobre aquilo, e até criminal. Então, é uma responsabilidade da empresa. O que a Bomesp vai fazer, ela quer trazer bons negócios para a plataforma. Ela não vai poder aceitar qualquer coisa. Então, a gente também vai contar com uma empresa, que a gente já está conversando, que é uma auditoria independente, que é uma empresa de rating, que ela vai analisar tanto a parte tecnológica do criptoativo, qual a divisão, como que vai ser feito o projeto, se vai ter um MVP, que se propõe, e ela vai dar uma nota. Isso não vai ter nada a ver com a Bomesp. Então a gente quer ter isso para as pessoas também, na hora que lê aquele portfólio daquele criptoativo, saber onde está colocando o dinheiro. Eu diria onde está colocando o seu token, seu Ethereum, seu Bitcoin. Né? Seu dinheiro virtual, seu criptodinheiro. Dentro da nossa quermesse. Então, esse é um cuidado que a gente vai ter, e a gente quer trazer bons projetos. Não quer, isso é vital para o negócio. Tá bom. Deixa eu fazer uma pergunta um pouquinho agora mais indo no detalhe. Quando você vai pegar a ideia de todos os criptoativos, o blockchain que veio lá com a ideia dos fatores do Bitcoin, era uma ideia meio libertária, era uma ideia totalmente libertária, né? De mundo distribuído. Né? E aí, de repente, você vê hoje que você tem muitas exchanges trabalhando e centralizando esses fluxos, né? E a ideia da Bomesp é um pouco centralizar também alguma coisa. Como é que você vê a Bomesp nisso daí? Né, dentro dessa ideia inicial lá, que talvez até tenha mudado. Muitas pessoas perguntam, vocês querem centralizar, né? A ideia é centralizar. Não, é descentralizar. A gente quer uma economia distributiva. É somente uma plataforma marketplace, para facilitar, para as pessoas saberem onde elas podem encontrar. E a filosofia nossa é a mesma, é de economia distributiva, porque diferentemente de uma ação na bolsa, que eu dependo da bolsa para intermediar, eu não vou precisar. Se você quer ter facilidade, você transaciona, você faz seu trade lá na Bomesp. Mas esse token daquela marca de carro, ela poderá amanhã estar sendo negociada no Japão, na China, na Rússia, nos Estados Unidos, lá, né? E não só lá. Entendi. Ou eu com você, Gustavo, eu com você, Arthur, a gente pode estar trocando aqui. Peer-to-peer. Peer-to-peer. Então, isso que é interessante. Ela está lá listada na Bomesp, mas ela está no mundo. Ela está no blockchain. E aí ela está distribuída. E não tem intermediários. A gente é um facilitador. Para criar um ambiente fácil, mais agradável, que as pessoas podem transacionar e fazer seus trades, suas negociações na plataforma. Entendi. Esse blockchain é o Ethereum. O blockchain do Niobe Ethereum, mas a gente vai aceitar qualquer outro tipo de blockchain. Outras tecnologias. Outras tecnologias. Eu acho que é até interessante aproveitar, né, essa questão de tecnologias, porque hoje, assim, a gente sabe que existem alguns problemas no próprio blockchain do Bitcoin, que é a escalabilidade, que é a utilidade dele para pagamentos. Estão surgindo novas tecnologias para melhorar essa questão, como o Light Network, o Hashgraphs, por exemplo, que aí você pode fazer milhões de transações por segundo. E também a gente está estudando, eu gostaria até de citar aqui uma startup que nos procurou, ela permitiu até falar o nome dela, que é a EFATA. Ela é uma emissão de ondas de
curta, de ondas curtas, de 0 a 100 Hz. E a ideia deles é ter desenvolver um produto que a gente possa, talvez lá no interior do Pará ou no Amazonas, eu fazer uma troca de peer-to-peer, de uma criptomoeda, com essa onda, com a emissão do meu celular para o seu celular, certo, sem ter internet. Entendi. Então acho que é muito importante, isso vai revolucionar também a internet das coisas e também essa questão dos micropagamentos, que isso é muito importante, né? Aí a gente vai ter uma utilidade muito maior para os criptoativos. Então a gente está de olho, eles trabalham hoje com essas ondas, né? É muito mais um trabalho que eles têm sobre os elementos. Eles têm um trabalho, quando eu falo elemento da tabela química mesmo, que eles conseguem alterar, deixar mais forte, mais fraco. É bem interessante o trabalho deles e eles querem trazer essa tecnologia para o blockchain. Então eu achei sensacional, sensacional. E aí tem outras também que estão procurando a gente para fazer esses projetos. Que ótimo, acho que a gente está chegando no tempo aqui, né? Infelizmente a gente tem que terminar, certamente vai marcar uma outra mais para frente, porque acho que tem muita coisa aí para desenvolver, esse negócio é um negócio muito, muda bastante, né? Mas queria deixar aí uma última mensagem, o que você gostaria de falar para a gente nesse... A Bomesp ela nasceu buscando o objetivo dessa economia distributiva, que é trazer essas empresas, né, para criar seus próprios tokens. Ela criou lá o Niobium Coin, que é o NBC. Então eu gostaria de falar que o Niobium hoje ele teve um ICO com sucesso. Ele passou por um critério de avaliação da CVM, no sentido que a CVM entendeu que ela não é competente, porque é uma utility token. E aí a gente já está listado em 3 exchanges pelo mundo. Numa exchange americana, que é X-Rates, uma exchange russa, que é Yobit.net, e uma exchange dinamarquesa, que é considerada uma das mais, pelo menos a única que eu conheço, que trabalha com wallet no blockchain. Então ela é considerada a mais segura do mundo. Então você pode abrir uma wallet e deixar seus criptoativos lá, como o Niobium, por exemplo. Então o Niobium já está pelo mundo, circulando, fazendo seu papel. E agora a gente espera a Bomesp chegar e fazer o papel dela. Que faça aqui também. Eu quero fazer Eu sou advogado também, e aí eu fico imaginando quem não é, quando ele fala assim, a CVM não é competente. Não é que o pessoal é incompetente lá, não, pelo contrário. Está cheio de gente muito competente na CVM. Não é da competência daquela autarquia regulamentar aquilo. Ou seja, esse assunto não é comigo, é com outro regulador. É isso? Eu agradeço, Arthur, porque a gente está muito acostumado nos termos jurídicos e acaba utilizando e as pessoas podem entender diferente, né? É isso. Chegando ao fim, mais um, né? Valeu. Obrigado, Fernando. Obrigado, Arthur. Sucesso. Eu que agradeço. Parabéns por esse track record até aqui, né? De trazer tudo isso. Uma missão de um ICO dentro do Brasil, né? A primeira. É a primeira, a gente encarou o Brasil. Importante. Parabéns. Obrigado. Grande abraço para você. Até semana que vem, tem mais inovação. Obrigado. F5 lá.